Pode parar tudo por aqui, porque eu estou invadindo a sua aula para fazer um convite muito especial, que é o seguinte: você fazer parte da minha família. É isso mesmo. Família é pro resto da vida, faça chuva, faça sol, e é justamente isso que eu quero te convidar. Para sempre. Para você estar junto comigo, para ter acesso a todos os meus cursos de certificações financeiras, os atuais e todos que eu lançar para o resto da minha vida. Esse é o grande convite que eu quero que você faça parte do Família LS. Eu estou colocando aqui na descrição desse vídeo o link para você vir comigo fazer parte da minha família. Ah, sabe como que é, né? Família é para sempre e eu quero você para sempre na minha vida. Todos os cursos que eu lançar serão seus. Clica aqui embaixo. Então, o estagiário está estudando renda fixa e encontrou o conceito de duration de Macaulay. Ele anotou em seu caderno que essa métrica está relacionada ao risco e quis entender melhor o seu funcionamento. Então, sobre ela, assinale a alternativa correta, tá? Sobre a duration. Deixa eu te dizer o que é duration, tá bom? Vamos lá, galera do CPA 20. Deixa eu me ajeitar aqui mais pro meio aqui. Duration, né, é duração, ou seja, o prazo, quanto dura um título, né? A duration, ela é um conceito que faz referência ao prazo médio ponderado de um título. Pô, até aqui meio confuso, deixa eu explicar isso na prática, tá? Duration quer dizer o seguinte: em quanto tempo, em média, eu recupero o dinheiro que eu investi no meu título. Então, por exemplo, vamos imaginar um título que não tenha cupom, não tem aqueles pagamentos de juros periódicos, né? Então eu coloco, por exemplo, R$ 100 aqui nesse título hoje, e lá no futuro ele não tem, portanto, esses pagamentos de juros periódicos, né? Tem títulos que pagam semestralmente juros, né? Então eu coloquei 100 e lá no final eu resgato, por exemplo, R$ 120, tá? E vamos supor que esse prazo aqui entre a minha aplicação e o meu resgate seja de 2 anos, ok? Então, eu coloquei R$ 100 nesse título e vou resgatar lá na frente 120, que é os meus 100 que ele está devolvendo, mais 20 de juros. Legal. A duration desse título aqui, é igual a 2. Por quê? Porque lembra qual o conceito de duration? Quando que eu recupero meu dinheiro? E quando é que eu recupero meu dinheiro? Somente no ano 2. Quando ele me dá os R$ 100 de volta, mais os 20 de juros. Beleza? Legal. Vamos simular um outro título que, ao invés de pagar 120 no final, ele me paga, né, somente os R$ 100 no final. Caramba, você ficou os mesmos 2 anos e vai resgatar R$ 100? Sim. Mas por que isso acontece? Porque ele vai pagando os juros semestralmente, né? Então, 10 aqui, 5 aqui, 10 aqui, 5 aqui. Estou inventando esses números, né? Ou seja, ele tem pagamento de cupom. Perceba que nesse caso você começou a recuperar o seu dinheiro antes, você começou a ver o seu dinheiro antes. Então essa duration aqui, zero compromisso com cálculo aqui, tá? Mas ele é menor que 2, sei lá, vamos supor que a duration seja 1,8 ano. Por quê? Porque você começou a recuperar o seu dinheiro antes. O que é a grande ideia aqui? A grande ideia é o seguinte, ó, por que esse título ele é menos arriscado do que um título que não tem cupom? Porque vamos supor que, pensa comigo o seguinte, tá? Então uma duration de 1,8 é melhor que uma duration de 2, tá? Vamos supor que esse emissor aqui, que você emprestou dinheiro, quebrou aqui. Caramba, você perdeu todo esse dinheiro, mas você recuperou um pedacinho, você já tinha recebido 15. É melhor do que não recuperar nada. Então, quanto maior a duration, maior o risco. Porque tem mais prazo para eu receber o meu dinheiro. Essa é a ideia, ok? Quanto maior a duration, maior o risco, tá? Simples assim. Vamos lá ver as alternativas de baixo para cima, tá? A duration de Macaulay é mais alta em títulos que pagam cupons periódicos do que títulos que só pagam investimento. É justamente ao contrário, né? Ela é mais baixa porque um cupom antecipando. Quanto menor a duration, mais sensível o preço do título em relação às variações. É ao contrário, quanto menor, menos ele oscila. Porque é um título menos arriscado. Pensa comigo, eu vou te emprestar o dinheiro por 10 anos. Você vai me pagar em 10 anos, a duration é 10.
Nossa, tem muita incerteza, é mais arriscado. Em contrapartida, eu vou emprestar para um amigo por 1 ano. A duration é 1 para ele. Ou seja, duration menor tem menos risco. Por 1 ano tem menos risco. Tá? É o contrário. A duration de Macaulay mede a rentabilidade final de um título pré-fixado. Não, ele mede o prazo, não a rentabilidade, tá? E sobra a letra A de amor, que é a resposta para nós, que é a duration representa o prazo médio em que o investidor recupera o valor do título, considerando os fluxos de pagamento. A de amor para você. 2, bora lá. Vamos lá aqui. O estagiário, durante seu treinamento de uma agência bancária, ouviu o gerente explicar a um cliente sobre como funciona a remuneração da poupança, de acordo com a meta da taxa Selic. Então o gerente afirmou que, bom, deixa eu explicar para você, eu sempre digo, né, eu não tô aqui para dar gabarito, eu tô aqui para explicar para você entender o que está acontecendo. Olha só, o que acontecia antigamente, né? Antigamente, pela regra da poupança antiga, a poupança rende 0,5% ao mês e mais a atualização, que é pela TR. Então, 0,5% de juros mais TR. Tudo bem? Isso dá 6,14, 6,17, agora não lembro. 6% ao ano, um pouquinho mais 6% ao ano. Tá bom? Beleza. Mais a TR. Lembrando que a poupança é isenta de imposto de renda ainda, tá? Aí vamos supor, tá? O que aconteceu? Pegue momentos, por exemplo, que a Selic estava ultra baixa, né? Taxa de 2% que já teve lá durante a pandemia, tá? Só para citar um exemplo mais próximo aqui. Caramba, a Selic a 2% significa que o CDI vai andar muito perto de 2% também. CDI é a base da renda fixa, né? Aí, o investidor olha a poupança pagando 6% ao ano, isento de imposto de renda, e o CDB, que vai pagar 100% do CDI, vai a muito boa vontade, rendendo 2% ao ano. Todo mundo migraria para a poupança. E o que é o problema de todo mundo migrar para a poupança? É que na poupança, quando um banco capta pela poupança, se eu coloco meu dinheiro na poupança, o banco é obrigado, praticamente todo o valor, a investir para financiar imóveis. Não é um valor que o banco fica livre. Ou investir para financiar imóveis ou para crédito rural, quando for a poupança rural. E aí os bancos tinham um problema. Por que eu estou explicando isso? Para você entender a lógica das coisas, para não me decorar. Aí, caramba, Lucas, eu tô com muito problema, porque eu tô captando só por poupança, porque a poupança tá pagando 6 ao ano, tudo bem? Enquanto o CDI paga 2 ao ano, e aí meu dinheiro está sendo obrigatoriamente para poupança, eu não posso financiar carro, etc. Então, se criou, não foi na pandemia, foi bem antes, tá? Mas tem então a regra da Selic, tá? Se Selic tiver maior que 8,5, ok? A poupança vai pagar a regra antiga, 0,5% ao mês, mais TR. Quando a poupança tiver igual, né, ou abaixo de 8,5, ou seja, quando a Selic estiver abaixo de 8,5, que é o que eu estava dando exemplo na taxa que chegamos na pandemia, eu não vou pagar mais 0,5 ao mês. Vou pagar 70% da taxa Selic mais TR. Ou seja, eu pago 70% do que está aqui. Ok? Então, no caso, quando estava de 2% a Selic, lá no meio da pandemia, a poupança estava pagando 1,4% mais a TR. Deixou de ser vantajosa, né, essa ideia. Tá? Então, a remuneração da poupança é composta pela TR mais 0,5 ao mês, sempre que a Selic for superior a 8,5 ao ano, e 70% da Selic, sendo que for igual ou inferior. Ou seja, ambas estão corretas, letra C de casa. Bora? Bora! 3, falando sobre o PIB, né? O estagiário está revisando os principais pontos do PIB e com foco na demanda, né? Foco na demanda, foco no consumo. Ao consultar o material de estudo, encontrou a seguinte informação. O PIB de uma economia aberta inclui valor de bens e serviços finais destinados a quê? Bom, vamos lembrar, se você olhou minha aula lá, você viu o macete que eu crio para você, né? Que o PIB, sob a ótica do consumo barra demanda, como queiram, o PIB é igual cara inteligente gosta de NX0. Se você não gosta de NX0, cara idiota gosta de NX0. Se você não quer falar sobre isso, cerveja Itaipava gelada é nóis.
como você quiser, tá? O que que são essas siglas aqui, tá? Consumo das famílias, mais investimentos, mais gastos do governo, mais exportações líquidas, tá? Que é o que eu exporto menos o que eu importo, diminui um do outro, tá bom? E aí é justamente as 4 alternativas, portanto, né? Os investimentos, exportações líquidas, consumo das famílias e gastos do governo, né? Cara inteligente gosta de NX0, tá bom? Essa é a ideia. Bora? Bora, número 4. O estagiário estava preparando uma apresentação sobre riscos sistêmicos globais. Decidiu consultar o relatório anual publicado pelo Fórum Econômico Mundial, que apresenta os principais riscos identificados por representantes da academia, setor privado, governo e sociedade civil. Segundo os relatórios, os riscos são classificados em 6 categorias. Quais são as 6 categorias, portanto, tá? Ambientais, econômicos, sociais, geopolíticos, tecnológicos e ambientais. Repetindo ambientais ali, muito estranho, né? Mas não tem problema. Com base nesse relatório, o estagiário indicou corretamente como risco ambiental o seguinte. Bom, Lucas, eu não li lugar nenhum, não li isso. Calma. Isso aqui tem a ver com conceitos de ASG, que é um tema razoavelmente novo na prova, né? Questões ambientais, sociais de governança corporativa, né? Ou em inglês que pode aparecer, ESG, que é a mesma coisa, né? Meio ambiente, questões sociais de governança corporativa. Então só é em inglês. ESG ou ASG, como queiram. E aí isso apareceu, então, no Fórum Econômico Mundial, nesse relatório. Mas presta atenção. Ele vai me dar 4 exemplos aqui, nas 4 alternativas. Eu preciso colocar isso em cada uma das caixinhas. Muito fácil, sendo que eu quero uma caixinha ambiental. Vamos lá. Crise soberana de dívida em países em desenvolvimento. Crise de dívida é quando o país não tem dinheiro para pagar a sua dívida. Dívida soberana é dívida de um país. Então, isso é risco econômico. Tá fora. Pula B. Aumento da desigualdade social. É risco social. Tá fora. D. Ataque cibernético à infraestrutura crítica. Ataque cibernético, né, de piratas pela internet. Tecnologia. Tá fora. Eventos climáticos extremos tem a ver com questão ambiental, certamente. Caiu na prova exatamente assim. B de Brasil é a resposta para você. Sem muita dúvida. Tá bom? Bora! Bora! Vamos lá. Durante uma capacitação sobre suitability, o estagiário foi questionado sobre os critérios que devem ser considerados na coleta de informações para avaliar o perfil, conforme o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas, tá? Foram levantadas as seguintes possibilidades. Então, experiência do investidor, os riscos associados e o cenário, tá? Então, olha só o que acontece, que é o seguinte, tá? Análise de perfil do investidor. É para traçar justamente qual que é o perfil desse investidor para que eu indique, coloque ele em produtos de investimentos de acordo com esse perfil, tá? Então ele pode ser conservador, pode ser moderado ou pode ser arrojado. Alguns chamam de sofisticado também, como queiram, tá bom? Legal. Isso tem a ver, portanto, com o meu perfil, com o que eu estou buscando, com o que eu estou passando, com o que eu sei, ok? Então, para definir o perfil, será que eu levo em consideração a experiência do investidor? Será que eu levo em consideração a experiência do investidor na matéria de investimentos? Sim, claro que sim. Porque se eu sou mais experiente, se eu estou acostumado com investimentos, eu tenho uma tendência maior de aceitar mais risco. Porque eu entendo os riscos que estão presentes naqueles investimentos. Ok? Essa é a ideia. 2. Os riscos associados ao produto. Isso tem a ver não com o meu perfil. Isso tem a ver com, em definir o meu perfil, que é o passo 1. O passo 2 é identificar o que eu quero para o meu portfólio. Mas isso não afeta no meu perfil. O meu perfil não tem a ver com os riscos do produto. E nem com o cenário econômico. Claro que no cenário econômico, eu vou colocar produtos de característica A, B ou C. Mas isso não tem a ver com avaliar o meu perfil. O meu perfil é algo meu. Ok? Portanto, A de amor, eu vou até fazer um coração para vocês aqui. Você sabe quando é A de amor, eu faço um coração. A de amor para vocês e bora para cima, né? Vamos lá, número 6. O estagiário estava estudando sobre a tributação dos fundos de investimentos imobiliários.
pois ouviu dizer que os rendimentos eram isentos de imposto de renda. No entanto, ele descobriu que essa isenção não se aplica em todos os casos, tá? Deixa eu te falar sobre fundo de investimento imobiliário. Vamos falar um pouquinho sobre essa mini aula. Sempre digo para vocês, né? Não tô aqui para dar gabarito, tô aqui para dar uma mini aula. Fundo de investimento imobiliário é um fundo que investe em imóveis ou ativos ligados ao setor imobiliário. Então, por exemplo, vai comprar um shopping, vai comprar um galpão para alugar, vai comprar um prédio comercial e assim por diante, tá? Eu tenho duas formas de ganhar dinheiro com esse cara aqui, tá bom? As duas formas são as seguintes, tá? O que eu chamo de ganho de capital. O que é ganho de capital? Ganho de capital é o seguinte, tá? Eu, Lucas, compro uma cota desse fundo. E esse fundo é um fundo fechado, eu não posso voltar dele e pedir resgate. Mas eu posso pegar essa cota e vender para um outro amiguinho. E aí essa cota, quando eu comprei por 20. E se quando eu vender por 22, eu tive, portanto, um ganho de capital. Fiquei mais rico. Ganho de capital, ganho de grana. R$2, tá bom? Então, ganho de capital é quando eu vendo a cota mais cara do que eu comprei. Se eu vender a cota mais cara do que eu comprei, eu tenho 20% de imposto de renda. Ok? Independente se eu for pessoa física ou pessoa jurídica. É dado, 20%. Também tem outra forma de ganhar dinheiro que se chama pelos dividendos, que é a distribuição de lucro desse fundo, né? Os aluguéis são distribuídos para os cotistas, tá? Aqui, pessoa jurídica paga imposto de renda e pessoa física pode ou não ser isenta. Para o ser isento nos dividendos, tá? A isenção nos dividendos ocorre se o fundo cumprir 3 regras básicas, ok? Primeira regra básica, o fundo tem que ter pelo menos 100 cotistas, 100 investidores lá dentro, pelo menos 100, para ser um fundo de mais pessoas, não um fundo só meu, tá? Segundo, esse fundo tem que ser negociado em bolsa de valores ou mercado de balcão, que é uma bolsa de valores um pouquinho menor. Terceiro, eu, que sou o beneficiário dessa isenção, não posso ter mais que 10% do total das cotas, né? O máximo que eu posso ter é 10% do total das cotas. Para não ser um cara muito ricão. Se for assim, eu tenho a isenção nos dividendos. Perceba, é nos dividendos, não no ganho de capital. Tá bom? Bora. Letra A. O imposto deve ser recolhido pelo cotista em 31 de junho e dezembro. Não. Isso aqui não tem o famoso come cotas, né? Que inclusive estaria nas datas erradas, mas não tem antecipação semestral. Os rendimentos dos FIIs são sempre tributados, fundo de investimento imobiliário, né? Alíquota de 15% para qualquer tipo de investidor. Não, porque pode ser que eu tenha isenção, como eu expliquei ali antes. Os ganhos de capital com a venda de cotas dos FIIs são isentos para pessoa física. O ganho de capital é sempre tributado. Tá bom? 20% que eu falei. Então, sobra a letra D. Há dois tipos de fato gerador da tributação. A distribuição dos rendimentos e o ganho de capital na venda das cotas. Mas, Lucas, não é isento a distribuição de rendimentos? Está isento. Mas ele é um fato que gera tributação. Fato gerador. Distribui rendimento. Pessoa física é isento. Pessoa jurídica eu pago. Tá? Então, mas ele gera a tributação. A pessoa física está isenta nesse momento, mas tem fato gerador. Tá? Pessoa jurídica paga, que nem eu falei antes. 7. O estagiário decidiu começar a investir em ações, semana passada que eu essa aqui, tá? E realizou uma venda com lucro na Bolsa de Valores. Após estudar a tributação, descobriu que há uma retenção de 1% na fonte, mesmo que o valor da operação fique abaixo do limite para isenção de vendas mensais. Se ele ficou 1% na fonte, eu estou falando de day trade. Né? Comprar e vender o mesmo ativo no mesmo dia. Day trade não tem a isenção dos 20 mil, que o swing trade, né, comprar e vender em dias diferentes, tem. Então o que acontece no day trade, né? Eu tributo 20% sobre o lucro, ok? Desses 20%, 1% fica de dedo duro na fonte, os outros 19% eu pago através de DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, ok? Então 1% fica na fonte, 19% eu pago de DARF, totalizando os 20%. Então 1% eu antecipo, os outros 19% eu vou pagar através de DARF depois. Então bora lá. A retenção de 1%, que é o dedo duro, é aplicado sobre os 20% do ganho líquido em operações comuns com ações. Perfeito, né? Operações, se eu day trade lá, faz a operação, 1% fica dos 20%, eu deixo esse 1% lá na fonte. Esse 1%
funciona como antecipação de R, pode ser compensado na apuração mensal no imposto devido. Perfeito, né? Eu deixei 1%, eu compenso, pago mais 19, finalizando os 20. A retenção de 1% substitui totalmente o imposto a pagar, claro que não. Né? Então 1% é só um dedo duro, que vai ficar na fonte, um dedo duro, que vai ficar na fonte, peguei errado ali, que vai ficar na fonte, e aí depois eu pago mais 19 por DARF. Portanto, não veio meu tubarão aqui, mas tudo bem, a gente faz ao vivo aqui mesmo. Letra A é a alternativa correta, 1 e 2 estão corretos. Bora? Bora! 8. O estagiário estava revisando o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional e deparou com um papel do CMN. Cara que manda neles, né? Ou seja, o grande órgão, principal órgão do Sistema Financeiro Nacional, órgão que cria as regras, órgão que não executa nada, órgão que, digamos assim, é quem manda fazer. Tá bom? E ele fala o seguinte: com base no estudo do estagiário, assinale as duas alternativas corretas, que é a semana passada essa aqui, tá? O CMN é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, sendo responsável por estabelecer as diretrizes para a política monetária, creditícia e cambial. Perfeito, quem executa o Bacen e o CMN cria as diretrizes, tá? O CMN é composto por 5 membros. Não. Por que não? Porque, na verdade, a gente sabe, né? CMN, 3 letras, ou seja, 3 caras fazem parte desse conselho, né? CMN, 3 letras, 3 caras fazem parte. Lembrando, o presidente do CMN é o ministro da Fazenda, tá bom? Então não são 5 membros, são apenas 3. Uma das funções do CMN é regular as condições para a constituição e funcionamento das instituições financeiras no Brasil. Perfeito. Ele regula, cria as regras e o Bacen executa essas regras. Portanto, 1 e 3 estão corretas. Letra C de casa, meu tubarãozinho não veio de novo, mas o que importa é que nós sabemos a resposta correta. O estagiário estava revisando conteúdo sobre o mercado de ações e se deparou com a seguinte dúvida: quem é o responsável por recolher o imposto de renda sobre os ganhos líquidos nas operações com ações realizadas em bolsa, tá? Então, o que acontece é o seguinte, olha só, quando eu, Lucas, decido comprar ações, né, decido botar meu dinheiro em ações na bolsa de valores, né? Então, comprar lá Petrobras, comprar Gol, comprar Vale, seja lá o que for, né? Eu vou então negociar de forma direta essas ações, tá? Se for através de fundo de ações, ou seja, não é nesse formato aqui, né? Eu escolhendo direto através de um fundo, quem recolhe é o fundo, porque tem alguém fazendo para mim. Nesse caso, em que eu compro por uma corretora de valores, eu mesmo escolhendo as minhas ações, tá bom? O responsável pelo imposto de renda não é o fundo, porque não é um fundo, não se trata de investimento em fundo, mas sim o próprio investidor, eu mesmo recolho. Então, por exemplo, tá? Eu tenho duas situações, né? Eu tenho day trade, que é comprar e vender o mesmo ativo no mesmo dia, né? E swing trade, que é comprar e vender em dias diferentes, tá? Day trade é 20% de imposto de renda e swing trade, que são dias diferentes, 15%, tá? No day trade, lembrando, no day trade fica 1% na fonte, ok? E no swing trade 0,005% na fonte, tá? A fonte, quem recolhe, quem retém esse dedo duro para dedurar que eu fiz a operação, é a corretora. A corretora onde eu estou operando. Então, corretora XP, BTG e assim vai, tá? E o restante, por exemplo, pegar no day trade aqui que o cálculo fica mais fácil, né? Então, qual o total do imposto de renda para day trade? 20%. Se fica 1% na fonte, né, de antecipação que a corretora retém, então eu tenho que pagar mais 19%, né? 20% é o total. 1% da corretora retém, sobra 19%. Como é que eu pago isso? Através de DARF, que é o documento para arrecadar a receita, né? Documento que eu pago os meus impostos. Quem recolhe isso? O próprio investidor, através de DARF, até o último dia útil do mês subsequente. Então, operei agora em junho, né? 9 de junho hoje, eu tenho que pagar até o último dia útil de julho, esses 19% aqui. O swing trade é a mesma coisa, até o último dia útil do mês subsequente através de DARF, né? Tirando aquele pedacinho que já foi antecipado pela própria corretora, tá? Essa é a ideia. Portanto, né? Letra D de dado é a resposta para você, tá bom? Os dois primeiros, né? Administrador e gestor, seriam administrador de carteira, até um serviço que tem, mas seriam no caso de
terceirização, né? Então, no caso de um fundo de investimento, não é o caso aqui, porque eu estou comprando direto. E a corretora é somente o que fica na fonte, tá? Só vai ser corretora quando ele se falar do da fonte, né? O imposto que anda na fonte. Aí 1% no day trade e 0,005% no swing trade é sim responsabilidade da corretora. Dedidado para você. 2. Durante uma conversa com o assessor, o estagiário ouviu falar da CVM, né? Que é a Comissão dos Valores Mobiliários, e ficou confuso sobre o seu vínculo. Ele perguntou então a quem a CVM está subordinado, tá? Então vamos por partes aqui, né? E na prática é o seguinte, olha só. CVM, Comissão dos Valores Mobiliários, tá? É uma comissão então que cuida de valores mobiliários. Cuidado, não é valor imobiliário, é valor mobiliário, ou seja, valor tem valor imobiliário, por quê? Porque ele tem mobilidade, né? Ele vai de um lado para o outro, ele troca de mãos. Então, comissão dos valores mobiliários é a comissão dos ativos que tem valor, vale dinheiro, e tem mobilidade, troca de mãos. Então, por exemplo, uma ação ela vale um determinado dinheiro e ela se troca de titularidade. Eu vendo, vai para você. Você vende, vem para mim. Isso é mobilidade. Então, a Comissão dos Valores Mobiliários cuida desses ativos, né? Dos valores mobiliários. Beleza. E ele está perguntando sobre a subordinação, tá? Então, por mais que quando a gente fale assim, né? Olha, Conselho Monetário Nacional é o cara que é o grandão nessa estrutura aqui. E aí tem a CVM embaixo. E aí também tem o Banco Central embaixo. Esses caras aqui é só uma distinção para ver quem executa e quem cria essas normas aqui. O CMN é um órgão 100% normativo, então esse cara não executa nada, 100% criador de normas, tá? E quem executa essas normas é o CVM e o Bacen. Mas toda essa galera aqui, está institucionalmente ligada ao Ministério da Fazenda, né? Então, assim, a subordinação tem a ver com o Ministério da Fazenda. O CMN, apesar de ser o órgão máximo, não é que ele mande nos outros, mas ele cria caminho, cria diretrizes que os outros irão executar. Mas todos eles, a subordinação é ao Ministério da Fazenda. Tudo bem? Então, Lucas, meu CMN é o chefe. Aquilo é uma figura de linguagem para mostrar que ele vai criar o caminho e quem vai executar esse caminho é CVM e Bacen. Mas ele não é, esses órgãos não são subordinados ao Conselho Monetário Nacional. Eles são subordinados ao Ministério da Fazenda. Tudo bem? Aqui já arriscaria. Então aqui que seria a confusão, me parece, tá? Ambima e B3 não faz sentido. Ambima é uma autorreguladora, né? E B3 é a Bolsa de Valores. E aqui também Banco Central seria o par dela, né? Banco Central, a CVM é igual ao Banco Central, porém para o mercado de valores imobiliários, tá bom? Dedidado. Aliás, eu sempre brinco sobre isso, né? Se você fosse obrigado a chutar nos meus pré-provas, se você chutar a letra D, você vai ter um índice altíssimo de acertos. Claro que você não está aqui para chutar, mas a minha, digamos assim, criatividade para trocar a letra é baixíssima. 3. Vamos lá. Durante o estudo sobre tributação de investimentos, o estagiário perguntou ao assessor qual é a periodicidade, do recolhimento de imposto sobre os lucros obtidos por pessoa física em operações comuns com ações, tá? Excluindo o day trade, isso que nem precisaria ter, mas enfim, estava ali só para te complicar, tá? Então, o que acontece, tá? Como é que é a apuração dos ganhos, dos lucros para fins de imposto de renda em ações, tá? Então, por exemplo, o que eu vou pegar aqui para dar um exemplo, vou fazer o seguinte, tá? De novo, ele deixou muito claro que ele não quer day trade. E day trade, na verdade, vai ser a mesma regra, mas ele exclui o day trade, ele quer falar só de não day trade, tá? Durante o mês, você pode fazer várias operações. Então, vamos supor aqui que estejamos no mês de junho, né? Mês que nós estamos aqui. E aí hoje, no dia 9, você fez uma operação, dia 11 fez operação, dia 12 dia 12 dia dos namorados, você namorou, não quis fazer isso aqui. Dia 18, dia 21, tá bom? E aí, nesses dias você fez operações e eu vou colocar aqui somente o valor de lucro de cada um desses dias, tá? Então, no dia 9 você teve um lucro de 300, no dia 10 você teve um lucro de 700, no dia 18 você teve um lucro de 5.000 e no dia 21 você teve um lucro de 7.000.
O que, que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, você vai fechar essa régua aqui e vai somar o seu lucro total para emitir sua DARF. Claro que tem lá o que fica de dedo duro, né? Que fica de avisando que você fez a operação, mas o que vai importar aqui para a emissão da sua DARF é o lucro total. O lucro total vai ser o quê? 12.700, ou seja, 13 mil reais é o seu lucro. É isso? Fiz de cabeça aqui rápido, 12, é isso aí, 13 mil reais. 13 mil reais é o seu lucro no mês de junho. Portanto, a sua DARF, você vai emitir uma DARF única. Uma DARF única, uma só DARF, para todos os ganhos do mês de junho, né? Mês 6, que nós estamos agora. Então, operou hoje, ganha 300, depois de amanhã 700, assim foi. Então, seu lucro total, você vai emitir uma DARF sobre isso. Lógico, tá, gente? Você vai tirar o que teve de imposto de renda retido na fonte, né? Que é a antecipação que a corretora faz. Você tem que tirar tudo que ficou na fonte aqui, beleza. Tirou tudo, você vai sobre o seu lucro, pagar, nesse caso, 15% de imposto de renda numa DARF única. Ou seja, a sua apuração desse tipo de operação, né, em ações, ela é mensal, tá bom? Não é anual. Na verdade, no anual você vai declarar na declaração de ajuste, né? Todas as operações que você fez, mas é meramente informativo, só para dizer que você fez as operações, é um saco, mas é isso. Semestral seria o come cotas, né? Para uma ideia dos fundos de investimentos, que tem uma antecipação semestral e trimestral, é só para te confundir ali, tá? Essa questão, inclusive, apesar de ser fácil, na minha opinião, eu nunca tinha visto ela ser cobrada nas provas CPA 10 e CPA 20, tá? Então, um modelo diferente aí, porque lógico, a Ambima vai se reinventando, a Ambima vai criando questões novas, a Ambima vai trazendo realidades novas, tá bom? Bora! 4. O estagiário foi falar sobre o fundo de investimento fechado e ficou confuso. Ele perguntou ao assessor: se eu tiver uma cota de um fundo fechado e quiser me desfazer dela, onde eu posso vender essa cota? Bom, deixa eu explicar como é que funciona aqui, nessa ideia que a gente sempre quer dar uma mini aula, né? E o principal exemplo que eu dou de um fundo fechado, né? Olha, se a gente for lembrar da aula, né? Fundo fechado, a porta está fechada. Você entra e você não consegue sair. A grande ideia é o seguinte, cara, você não consegue sair desse fundo. Caramba, Lucas, como assim? Quer dizer que o fundo fechado, ele não tem resgate. Não há resgate. Poxa vida, Lucas, e como é que eu transformo isso em dinheiro? Como é que eu transformo essa minha cota em dinheiro em um fundo fechado? Bom, o principal exemplo disso é um fundo de investimento, para a gente entender a lógica, fundo de investimento imobiliário. O fundo de investimento imobiliário, ele é a comunhão de recursos, ou seja, uma série de investidores colocam dinheiro nesse fundo de investimento imobiliário, ok? Esse fundo de investimento imobiliário vai comprar um imóvel. Por exemplo, vai comprar lá vai comprar um edifício comercial, né? De lajes corporativas, de prédios, de salas para alugar, etc. Tudo bem? Então, comprou esse prédio aqui, botar o chão aqui, né? Porque um teste psicotécnico que se faz voando é meio... não bate bem na cabeça, né? Então, botar bem direitinho aqui. Beleza. O prédio é o dono... Desculpa. O fundo é o dono desse prédio. Quando esses caras aqui, esse inquilino, paga aluguel para o fundo repassa esse aluguel para você. Mas perceba que esse carinha aqui, ele não pode vir aqui pedir resgate do seu dinheiro. Por quê? Deixa eu botar em outra cor aqui. Por que ele não pode pedir resgate? Entende a lógica? Porque esse fundo de investimento imobiliário, ele não compra, não está com o dinheiro dele em ativos que têm liquidez, que têm facilidade de ser vendido. O dinheiro dele está nesse prédio. Não tem como ele vender um pedaço do prédio. Falar assim, olha, fulaninho, agora essa sala aqui não é mais sua, eu tive que vender um pedaço. Tira um pedaço tipo Lego, assim, não dá. Então esse fundo de investimento imobiliário é do tipo de fundo de investimento fechado. Ele não permite resgate. Ah, Lucas, já entendi. Eu já tinha entendido a lógica do fechado. Entendi na prática por que ele é fechado, né? Diferente de um fundo de investimento em ações. Se eu fundo de investimento em ações, eu vendo a ação e dou dinheiro para você. Já entendi tudo isso. Então como é que esse cara pode fazer dinheiro? Ah, se esse cara não pode pegar a cota dele, voltar lá no fundo e pedir resgate, esse cara aqui pode, como se fosse no centro da cidade, pegar e começar a ofertar a cota dele para alguém.
Sim. Pessoal, querem comprar a minha cota e entrar no meu lugar nesse banco que eu estou sentado? É tipo assim, eu vou sair desse carro, mas vou colocar alguém no meu lugar. E isso aqui, a venda da cota, ele faz no mercado secundário. Porque ele está vendendo para o segundo dono, né? Secundário, segundo dono. Então, na prática, ao vender para uma outra pessoa, ele coloca um outro amiguinho no lugar. E o fundo passa a pagar mensalmente para esse outro amiguinho que vai entrar no lugar dele. Ou seja, o fundo não precisa vender o prédio. Tá bom? Então ele consegue resgatar, transformar em liquidez isso aí. Tá? Então onde é que acontece? Vamos lá, tá? Ou A, no mercado primário. Não, primário é primeiro. Primário é quando o fundo abre e os primeiros investidores colocam o dinheiro no fundo. Aí o fundo pega esse dinheiro e vai lá comprar o shopping. Isso é mercado primário. B, o próprio resgate, o próprio cotista resgata diretamente com o fundo. Não, isso quando tem resgate é um fundo aberto. Se é um fundo aberto, permite resgate. Então vai ser aonde? No mercado secundário, como eu expliquei ali antes. Tá meio estranho aqui, mas é no meio, tá? Vou botar um verdinho aqui até. Então, meio não, é no C, né? Letra C. É mercado secundário de segundo dono. Tá bom? 5. Durante o atendimento a um cliente, o estagiário ficou em dúvida sobre como funciona a tributação de um resgate do tipo PGBL com tabela progressiva. Ele perguntou ao assessor, qual é a alíquota de IR aplicada no momento do resgate? Caramba, vamos falar sobre as tabelas de imposto de renda, vamos agora, tá? Lembrando, né, eu tenho duas tabelas de imposto de renda para a Previdência. Uma tabela é a regressiva, que ela vai regredindo, e a outra é progressiva. Que ela vai progredindo, vai crescendo essa aqui e vai caindo essa aqui. Pô, legal, né, Lucas? Como é que funciona isso aqui, Lucas? Bom, o negócio é o seguinte, tá? Olha só. Na regressiva, ela vai regredindo conforme o prazo. Quanto mais prazo, mais tempo eu fico, menor ela regride com o tempo, tá? Ou seja, o que importa aqui é o tempo que eu fiquei, tá bom? Deixa eu pintar aqui para ficar bem claro para você. Na regressiva, o que importa é o tempo. Pô, legal, já entendi. Na progressiva, ela vai progredindo, vai crescendo, conforme aumenta a sua renda. Então, o que importa na progressiva é quanto você tem de renda. Tá bom? Legal. Então, o que acontece é o seguinte, tá? Na regressiva, a seguradora, quando você entende a lógica das coisas, gurizada, não decora nada. Na regressiva, tá? Quando você pede o resgate, a seguradora sabe exatamente o tempo que você ficou lá dentro, né? Olha, entrou em 2010, saiu em 2008, ficou 8 anos. Não tem dúvida. Então, ela pega 100% daquele imposto de renda na fonte. A seguradora resolve tudo. Já na progressiva, ela não sabe a sua renda. Ela não tem acesso à sua renda. Será que ele ganha R$1.000 ou 100 mil? Lembra que a progressiva aumenta conforme a sua renda. Entende a lógica das coisas. Então, o que a seguradora faz? Ela deduz sempre 15%. E o restante você vai fazer na sua declaração anual de ajuste. Ela só deduz ali os 15%. Que ela é obrigada, o restante você faz na declaração anual de ajuste, que pode chegar até 27,5%. Ou você pegar de volta os 15%. E na regressiva, não. Regressiva, claramente, eu sei o prazo, então eu já deduzo tudo. Então, na progressiva, sempre vai ser 15%. No PGBL, 15% sobre o total. E no VGBL, 15% sobre os juros. Tá bom? Essa é a ideia. Buenas? Bora! 6. O estagiário está revisando diferentes níveis de governança corporativa na B3, suas implicações para os minoritários. Para testar, ele listou algumas afirmações. 1. No novo mercado, que seria, vai lá, o nível 3, só se emite ações ordinárias. Então, é exigido que a companhia tenha apenas ações ordinárias, as que dão direito a voto, e tenha tag along de 100% para os acionistas. Beleza. Vamos lembrar que no nível 2, eu já tenho tanto para PN quanto para ON, 100% de tag along. Tag along, ó, alongar, estender para minoritário.
a mesma oferta que foi feita para o controlador. Então, se eu for vender a Petrobras, eu tenho que alongar, estender, dar tag along, né? Alongamento da etiqueta, tag etiqueta, né? Preço da etiqueta, alongar o preço da etiqueta, tag along para os minoritários. Então, mesma oferta que eu fiz para o controlador, governo federal, no caso de Petrobras, tem que fazer para o minoritário também. Eu já tenho 100% tag along, ou seja, oferecer o mesmo preço, 100% integral, a partir do nível 2. Então, o nível 3, o novo mercado, já é 100% tag along, perfeito, tá? Além de ter só ordinárias. No nível 2, a empresa deve ofertar 100% de tag along para as ordinárias quanto para as PNs. Perfeito, porque no tag along, no nível 2, ainda pode emitir ações preferenciais, tá? Que já não pode mais no novo mercado. O novo mercado exige um free float de no mínimo 20%, né? A partir do o free float era 25%, né? E aí atualmente é 20% para todos os níveis, tá? Então, letra D de dado 1, 2 e 3. Isso mudou recentemente, era 25% antes do free float. Free float é free float, ó, flutuação livre. São as ações que não estão guardadas pelo dono, né? Isso, ou seja, estão no mercado, tá? 7. Bora. Durante só, ó, CPA 10 pode dar um descansinho aí, tá? Durante uma aula de finanças comportamentais, o estagiário ouviu o professor dizer que o investidor racional que pensa, busca sempre a melhor relação entre risco e retorno. Com base nesse conceito, qual das alternativas abaixo melhor representa o comportamento desse investidor? Cara, isso aqui é o seguinte, né? Lucas, caiu um negócio lá sobre investidor racional, não sei, calma, gente. Seja racional. Um investidor racional vai buscar a melhor relação entre risco e retorno. Simples assim. Ou seja, ele vai buscar sempre andar o máximo possível de distância com o menor combustível possível. É andar de carro. A gente quer chegar mais longe com menos combustível. Um bom consumo do carro. Isso é ser racional. Porque eu estou indo mais longe com o mesmo combustível. Um carro 1.0 é um carro que é mais racional. Ele vai mais longe com os mesmos 30 litros de combustível que um carro que gasta muito. Então, racionalmente, do ponto de vista econômico, eu deveria andar com esse carro. Essa é a ideia. Então, o investidor racional é aquele que escolhe o investimento com maior retorno para o mesmo nível de risco. Porque eu tenho mais distância com o mesmo nível de combustível. Né? Olha, aceita menor retorno mesmo com mais risco? Não, se eu tenho mais risco, eu quero mais retorno. Tá fora. Prefere menos retorno com risco igual? Claro que não. E a D? Evita qualquer tipo de risco. Não é verdade. Ele não é avesso a risco. Né? Ele é racional. Tá bom? Então, C de casa por milagre aí, né? Não foi letra D. 8. Questãozinha que, apesar de não ter colocado no CPA 10, CPA 10 pode responder também. Tá? Durante uma conversa no escritório, o estagiário quis entender quem é o responsável pelo recolhimento do IR em diferentes produtos. Tá? Vamos lá. No caso do COI, coisa estranha, né? O COI é um produto que pode ser de renda fixa, pode ser de renda variável, pode ser de moeda, pode ser de qualquer coisa exterior, ele é atrelado a qualquer coisa. Então o COI, coisa estranha, pode ser atrelado a renda fixa ou variável, mas ele é tributado como renda fixa, ou seja, igual um CDB, 22,5, 20, 17,5 e 15. E como bom renda fixa que é, quem vai reter o imposto de renda é o emissor. O próprio emissor do COI, então se eu comprar um COI do Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai reter o imposto de renda. E mesmo que ele seja um COI de renda variável, atrelado ao Ibovespa, atrelado a ações dos Estados Unidos, atrelado à moeda, dólar, ele é tributado como renda fixa. É pegar o prazo e colocar na tabela, 22,5 até 6 meses, 20% até 1 ano, 17,5 até 2 anos e 15% mais que 2 anos. Simples assim. Tá? Então, tá certo, quem vai recolher é a instituição financeira. Em operações com swap, lembra do swap, lembra SW, né? Swing, ou seja, né? SW com SW, swap é troca-troca. Eu dou para você alguma coisa, você me dá alguma outra coisa. É assim que acontece lá no swap, tá? E aí, o que acontece é o seguinte, o swap, apesar de ser um derivativo, também ele é diferente dos derivativos, porque ele é tributado como renda fixa também, assim como o COI. É o único, não é o único, né? Porque também tem operações box lá, em opções, mas isso é um detalhe.
opções box sem opções, operação box com opções e swap, esses dois caras são tributados como renda fixa, apesar de serem derivativos, tá? Então tributa como renda fixa, 22,5, 20, 17,5 e 15. Tudo bem? E aí, sim, quem vai realizar o pagamento do imposto de renda é o próprio investidor através de DARF. E a 13, acabei de explicar, né? A alíquota com swap não é 20%, é 17,5, é 22,5, 20, 17,5 e 15. As quatro opções ali, tá? Portanto, já que eu falei de swing, né? A gente fala, desculpa, de swap e de swing, há de amor para você aí. O estagiário está estudando os critérios que garantem a isenção do imposto de renda para pessoas físicas na distribuição dos rendimentos de um fundo imobiliário. Após ler o material sobre o tema, ele listou os seguintes requisitos para que a isenção seja aplicada. Pois bem, vamos lá, galera. O negócio é o seguinte, tá? O negócio é o seguinte. Fundo de investimento imobiliário tem duas formas de você ganhar dinheiro, né? No famoso ganho de capital. O que é o ganho de capital? É vender a sua cota mais cara do que você comprou. Se você fizer isso, você é tributado a 20% do imposto de renda, tá? Você não tem isenção. Pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica. Então, comprou a sua cota por 20, vendeu por 35, por 21, por 24, ou seja, teve ganho de capital, você tem que pagar 20% desse ganho para o governo. Na distribuição de dividendos, os dividendos, esses, né, que é a distribuição do lucro, esses são isentos para a pessoa física. Ou melhor, podem ser isentos para a pessoa física. A pessoa jurídica não é isenta e a pessoa física pode ser isento, desde que o fundo cumpra 3 requisitos. Os 3 requisitos são os seguintes. Primeiro, ele tem que ter pelo menos 100 cotistas, tá certo? Tá? E o que é a ideia aqui? A ideia é que não seja um fundo de 3, 4, 5 pessoas só. Porque poderia vamos supor que eu seja um cara muito rico, e eu, nessa suposição, sendo muito rico, pego meus imóveis todos e coloco no fundo imobiliário só para mim. Então eu tenho que ter um número pelo menos de 100 cotistas, tá? Segundo, que eu não posso ter mais que 10% do total das cotas, né? Não posso ser ultra rico nesse fundo aí, tá bom? E terceiro, que as cotas têm que ser um fundo negociado, que chamam, né? Negociado em bolsa ou mercado de balcão. Então, as 3 alternativas estão sim corretas, portanto, letra D de dado é a resposta correta. Então, são 3 pré-requisitos. Ter pelo menos 100 cotistas, o cotista não ter mais que 10% total das cotas do fundo, e 3, ele tem que ser negociado, né, em mercado de balcão ou bolsa. Lembra quando eu expliquei sobre o ganho de capital, que você vende a sua cota mais caro do que comprou, você vai vender no mercado de balcão ou de bolsa, tá bom? Então, se tiver esses 3 pré-requisitos, a pessoa física, ela é isenta de imposto de renda nos dividendos, tá bom? Bora lá para número 2, questão agora de CPA 10 também, tá? O estagiário está acompanhando o investimento de um cliente no fundo Shark Renda Fixa, que é um fundo aberto, ou seja, pode... O que é um fundo aberto, né? Um fundo aberto é que você pode entrar e sair a qualquer momento. A porta está aberta, tá bom? Então, em a porta estando aberta, você pode entrar e sair a qualquer momento. O que isso quer dizer? O que é entrar e sair a qualquer momento, né? A questão que você pode ter resgate a qualquer momento, ok? E o que é um resgate? Um resgate é quando o investidor pede o seu resgate, ou seja, pede o dinheiro de volta. O fundo, me dá o meu dinheiro de volta, porque ele colocou esse dinheiro num fundo de investimento, nesse caso de renda fixa, tá? Legal. Só que esse fundo de investimento, ele pega esse dinheiro desse investidor e coloca em ativos, né? Porque ele não fica com esse dinheiro parado, porque ele não foi contratado para ficar com o dinheiro parado. Ele foi contratado porque ele é um fundo de investimento, então ele tem que pegar esse dinheiro e investir. E imagine que, em sendo um fundo aberto, imagine que esse cara aqui realmente pediu esse resgate, né? Olha, eu tô precisando de grana, eu quero o resgate. O que o fundo tem que fazer? O fundo tem que mandar dinheiro para ele. Para mandar dinheiro, ele tem que pegar esses ativos e transformar em dinheiro, ou seja, tem que vender esses ativos.
Isso é o que se chama de gestão do risco de liquidez. O que é risco de liquidez? É não ter liquidez, não estar líquido. Ou seja, se eu tenho esses ativos e são ativos que eu não consigo transformar ele em dinheiro, é risco de liquidez. Então, dentro de um fundo, quem é que é o responsável por organizar, por fazer a gestão do risco de liquidez? Ou seja, para que quando alguém peça resgate, eu tenha um número X, um número percentual XYZ de ativos que tenham liquidez para honrar os resgates. Isso, quem cuida disso são duas pessoas, principalmente o gestor, tá? O gestor, porque ele é quem escolhe os ativos do fundo, mas o administrador sempre responde também, porque o administrador é o responsável legal. Perante a lei, quem responde é o administrador. Então o administrador vai estar sempre com alguma responsabilidade. Tá bom? Então essa é a ideia, tá? O custodiante não é porque ele só guarda o ativo, né? Ele só guarda para mim, ele me devolve, não é ele que escolhe os ativos, né? E aqui a A ou a B eu expliquei já, né? Não é nenhum dos dois de forma isolada. O gestor é quem compra os ativos, mas o administrador sempre responde junto com ele. 3. O estagiário está estudando os conceitos de ASG, ou a prova também pede, né? ESG, The Books on the Table, né? ESG, que é exatamente a mesma coisa de ASG, só que aí em português, né? E em inglês, que é E de meio ambiente, S de social, social e G de governança corporativa, tá? Então, ESG é a mesma coisa que ASG, tá? Ou seja, questões ambientais, sociais de governança corporativa. Bom, isso é um tema relativamente novo nas provas, né? Mas não tem problema, a gente vai resolver ele, tá? Então, o que acontece? Questões ambientais tem a ver com todos os cuidados que uma empresa tem que ter para não ter perdas em relação ao meio ambiente. Então, por exemplo, Petrobras, quando tem vazamento de óleo, uma empresa que não cuida, ou Vale lá quando teve a tragédia de Brumadinho, não foi só ambiental, né, mas também foi porque teve lá resíduos de minério pelo rio, ou seja, afetou lá a questão do entorno das cidades, que se abastecia daquela água, etc. Então tem questão ambiental envolvida. Questão social, no caso do Brumadinho, de Brumadinho também teve questão social, né? Porque eu tive vítimas que faleceram, tive pessoas que perderam as suas casas, então afetou a questão social também, mas, ou não é mais, né? E além disso, também pode ser questões de que a empresa não tem diversidade no seu quadro de colaboradores, a empresa tem uma cultura preconceituosa na contratação das suas pessoas, isso tem a ver com questões sociais. E questões de governança corporativa tem a ver com uma empresa ter fraude fiscal, por exemplo, uma empresa ter roubos, uma empresa ter desvio de dinheiro, uma empresa não ter regras de compliance, por exemplo. Compliance são regras internas de como agir, tá bom? Então são exemplos que eu posso citar, tá? Então ele falou o seguinte, cara, ele tá com dúvida de cada pilar representa, ele encontrou vários exemplos, quer identificar qual deles representa risco ligado à governança corporativa. Bom, a gente poderia resolver essa questão, e caiu exatamente assim, tudo bem, só por eliminação. Quer ver? Olha só. Um acidente que ocasione derramamento de petróleo em alto mar. Isso tem a ver com o meio ambiente, logicamente. É o A ali, né, de ambiental, ou E, se for em inglês, né, environment. Ok. Pula 2, a B. 3, C. Um incêndio causado por ingerência em uma área verde. Também questão ambiental. 4, D. A falta de promoção da diversidade e inclusão de pessoas dentro do seu quadro de colaboradores. Social. Sobra a letra B de Brasil. Que é o quê? E a inexistência, ou seja, não ter departamentos de compliance ou auditoria interna dentro da empresa, tá? Compliance são as regras internas dessa empresa, o regramento interno, e não ter auditoria para ver se essas regras estão sendo cumpridas, tá? Então, tem a ver com governança corporativa. Olha o nome, governança corporativa. Como que a corporação se governa, como que a corporação anda, tá bom? 4. O estagiário está revisando as competências do Bacen e encontrou uma lista com diversos... Bacen, Banco Central do Brasil, encontrou uma lista com diversas funções, tá?
ligado ao sistema financeiro. Ele quer saber qual delas, compete privativamente ao Bacen. Pois bem, questãozinha bem direta, bem clara, bem tranquila para a gente trabalhar aqui. E olha só, lembra, né? O CMN, cara que manda neles, é o órgão 100% normativo e o executor disso aqui, o executor do que o Banco Central determina, orienta, é o banco. O executor do que o CMN orienta e determina é o Bacen. Então, o CMN é um órgão 100% de norma, 100% normativo, e esse cara aqui é executor. Ok? Essa é a ideia. Pois bem, vamos lá. Coordenar as políticas monetária e fiscal. Bom, o Banco Central, lembrando que eu era aqui do Banco Central, né? O Banco Central executa essas políticas, quem coordena é o CMN, tá? Então está fora. Pula B. Fiscalizar o mercado de valores imobiliários. Isso compete à Comissão dos Valores Imobiliários, a CVM, tá fora. D. Fixar as diretrizes e normas da política cambial. Diretriz, caminho, direção, CMN, tá fora. Realizar operações de redesconto. Perfeito. Execução aqui, aí sim Banco Central, tá? O Banco Central utiliza os instrumentos de política monetária, que é redesconto bancário, que é depósito compulsório e é o open market, né? Os três instrumentos de política monetária que o Banco Central utiliza. Então, redesconto nada mais é do que o Banco Central emprestando dinheiro para as instituições financeiras. Pode parar tudo por aqui, porque eu estou invadindo a sua aula para fazer um convite muito especial, que é o seguinte: você fazer parte da minha família. É isso mesmo. Família é pro resto da vida, faça chuva, faça sol, e é justamente isso que eu quero te convidar. Para sempre. Para você estar junto comigo, para ter acesso a todos os meus cursos de certificações financeiras, os atuais e todos que eu lançar para o resto da minha vida. Esse é o grande convite que eu quero que você faça parte do Família LS. Eu estou colocando aqui na descrição desse vídeo o link para você vir comigo fazer parte da minha família. Sabe como que é, né? Família é para sempre e eu quero você para sempre na minha vida. Todos os cursos que eu lançar serão seus. Clica aqui embaixo.